Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estava muito dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebrando hoje São Simão e São Judas, somos mergulhados a refletir o fundamento dos apóstolos, refletir aquilo que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Em Efésios 2:20, a palavra nos fala: vós fostes integrados no edifício que tem como fundamentos os apóstolos e o próprio Cristo como pedra principal. A Igreja Apostólica. Católica, por quê? É universal. A universalidade da Igreja, que fala todas as línguas, evangeliza todos os povos. Não é o Deus que fica ali, fechado em um só povo, em uma só religião. Não, mas a beleza da nossa vocação, da nossa religião, do catolicismo, de ser católico, é ser universal. Falar todas as línguas. Assim é a beleza espiritual da Igreja, que não faz acepção de povos, de pessoas, se é rico, se é pobre, se é africano, se é europeu, se é do continente latino-americano, norte-americano, da Oceania, seja de onde for, a Igreja fala todas as línguas. Por isso, ela é católica. Apostólica, que é o que celebramos hoje. As leituras nos levam a refletir os apóstolos, o chamado dos apóstolos. A Igreja que tem o seu fundamento nos 12 apóstolos. Que vemos que Jesus subiu a montanha no Evangelho para rezar e passou a noite toda. E ali chamou os 12. Os 12 que ele quis. Não era porque os 12 eram os melhores do povo judeu. Talvez tinha muito mais ali, com certeza, doutores, Os fariseus eram muito ali inteirados da Bíblia, da religião, os mestres da lei, outros religiosos, mas ele escolheu aqueles que ele quis. Claro que lá na frente Paulo vai falar que Deus escolhe os fracos para confundir os fortes, e foi assim desde o começo e deve ser assim até hoje. E Jesus chamou os 12. E ali, ele enviou-os à missão. Depois, claro, do Pentecostes, esses fundamentos da Igreja, Jesus, já no céu, continua a ser a cabeça desses que são o
os fundamentos da igreja, que chega até nós pela sucessão apostólica. Que bonito, meus irmãos, é a nossa igreja. Como devemos, louvar a Deus. Respeitamos todos os nossos irmãos separados, amemos, mas nossa igreja tem uma sucessão apostólica que começa lá de Cristo, que é a cabeça. Ele sobe a montanha e chama os 12. Todos os bispos, se você for pegar e descer na sucessão apostólica, vai chegar a um apóstolo. É a nossa igreja católica, apostólica romana, da qual nós devemos louvar a Deus. Santa, constituída por homens pecadores, que somos eu e você. Os padres, os bispos, até o Papa é pecador. Por isso devemos louvar a Deus, por fazermos parte dessa igreja. Devemos louvar a Deus por sermos católicos. O padre fica triste quando às vezes a pessoa chega ali, chega no confessionário e fala: padre, eu quero deixar a igreja, porque eu não concordo com esse bispo, porque eu não concordo com esse padre, ou porque eu não concordo com o Papa, eu vou deixar a igreja. Meu Deus, eu acho que nunca foi católico. Você nunca foi católico. Você não tem consciência do que é fazer parte do corpo de Cristo. Como que eu vou deixar o corpo de Cristo? Para quê? Sejamos felizes por sermos católicos. E cada um de nós, claro, a sucessão apostólica, os bispos, que são e trazem e nos insere pela graça do batismo que recebemos e pelo crisma, neste corpo místico de Cristo que é a igreja, e também nós somos enviados à missão. Quando nós falamos que nós somos enviados, aí entra também a palavra apóstolos. Apóstolo significa enviado. Todos nós somos enviados à missão, a viver uma missão neste mundo, a viver uma missão no corpo de Cristo como igreja. Não de dividir a igreja em duas. Claro, se existe no corpo algo que é uma doença, infelizmente o câncer, é necessário ser extirpado. E por si só, o organismo vai dar uma forma de tirar, ainda mais se é o corpo de Cristo. Então precisamos estar unidos a este corpo. Rezar como igreja. Quem fala de longe assim, a igreja é isso, a igreja é aquilo, você está olhando o quê? Você não faz parte do corpo de Cristo, não? Porque você é igreja, querido. A igreja não é somente o padre, o papa, os bispos, é você. E quando você fala assim, olhando de fora, a igreja é isso e aquilo, você faz parte. E a igreja católica fala todas as línguas. E é por isso que foram enviados apóstolos. São Simão e São Judas. 2 apóstolos que nem se tem tanta informação na Bíblia, Só o conhecimento histórico que eles foram mártires e deram suas vidas por causa do evangelho entre os persas. Praticamente apóstolos anônimos. Claro, São Judas, o santo da causas impossíveis, temos alguma história relatada, mas não concreta daquilo que foi a missão, como temos de Paulo, de outros apóstolos. Mas podemos dizer apóstolos anônimos, que simplesmente deram as suas vidas sem alardes. E nós gostamos de santos, pirotécnicos, assim, que voa, que levita, que tem estigmas. Louvado seja Deus por esses místicos, que ajudam a inflamar a nossa fé. Mas os santos anônimos nós não vamos venerar, porque eles ficam escondidinhos. E quantos santos anônimos, meus irmãos, eu vi na África? Como alguns sabem, eu passei 4 anos lá, fui enviado, fui apóstolo lá no meio daquele povo. No anonimato também. E quantos que eu vi? Padres, freiras, no silêncio, que não sabem nem usar rede social, para eles nem importa, porque gasta o tempo deles que eles podem estar cuidando do povo de Deus e evangelizando. Alguns que morreram nessa época de pandemia, com seus 90 anos, alguns que estavam 60 anos lá, padres, freiras no silêncio,
apóstolos anônimos, santos anônimos. Isso é a Igreja Católica. Não olhemos somente para os pecados. Claro, olhemos primeiro para os nossos, para depois apontar dos outros, porque é tanta hipocrisia que eu vejo. Se fala tanto, se sabe tanto, se tem tanto conhecimento e se vive tão pouco a santidade e aponta o dedo ainda para o outro. Nós somos igreja e devemos louvar por ser igreja. Como eu vi aquela bonita igreja, aquele povo evangelizando, e lá nós vivendo a comunhão, independente se esse seguia essa linha, aquele seguia essa linha, um precisava do outro, porque eu sabia fazer uma coisa, como Canção Nova, no meu jeito de evangelizar, na nossa maneira de cuidar dos mais necessitados, que a Canção Nova faz isso aqui também. Temos uma obra social muito grande, muito forte. Mas no evangelizar, que é o nosso forte, de levar as pessoas a essa espiritualidade carismática, ao encontro pessoal. Outros que cuidam mais realmente dos mais necessitados. Outros que cuidam das escolas. Outros que cuidavam dos hospitais. Isso é Igreja Católica. Não nos fechemos, meus irmãos. E alguns ainda nesse tempo me falam: o padre Ademir é omisso, não sei o quê. Omisso? Eu não posso me vangloriar, né? Mas fiquei 4 anos lá. Quase morri dando a vida por aquele povo. Com certeza eu sou mais fraco do que aqueles que aguentaram 60 anos. Mas eu dei quase o meu tudo lá. Fui apóstolo no silêncio. A única coisa que eu postava era para conseguir realmente ajuda para ajudar a nossa missão lá. Né? Daria até um filme tudo que eu vivi em 4 anos, mas acho que nenhuma produção vai querer produzir algo bonito como o que eu vivi lá. Né? Mas possamos rezar pela igreja, meus irmãos. Possamos ser santos e apóstolos no anonimato. Manifestar Cristo no mundo com a nossa vida, pelo nosso testemunho. Não somente compartilhado, não somente você postando coisa dos outros, nem refletindo o que chega para você, mas sendo apóstolos com a nossa vida. Com o Evangelho encarnado no nosso coração. As palavras hoje são tão vazias, porque se nosso testemunho não refletir aquilo que nós testemunhamos, não vamos levar ninguém à conversão. Talvez nem o Evangelho. O Evangelho precisa estar encarnado na nossa vida, nas nossas atitudes de amor, nas nossas atitudes de caridade, das nossas atitudes de cristão, das nossas atitudes como Igreja Católica Apostólica Romana. São Simão e São Judas, rogai por nós.